Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um daqueles vídeos em que respondo aqui uma série de questões trazidas pelos amigos, sugestões de temas, questionamentos, né? Em que eu tento tratar aqui de um modo mais sintético, reunindo, né, esses temas de uma vez só, sempre dizendo que desejo de que essas questões sejam mais esmiuçadas, podem ser consideradas em vídeos à parte. Tá bom? Primeira questão de hoje. É possível haver um ensino religioso nas escolas públicas dentro de um Estado laico? Bom, interessante, né? Primeiramente, né, o Estado laico é aquele Estado, né, constituição de um país em que existe uma separação entre as leis e as instituições religiosas. Geralmente se fala da separação Estado e Igreja, considerando, né, o majoritário aqui de nossas sociedades ocidentais cristãs, e que tem a Igreja como uma representação mais significativa das religiões, né? Mas qualquer religião que fosse, né? Essa separação Estado-Igreja significa separação do nexo normativo das leis e das confissões, dos credos religiosos. Isso não significa dizer que o Estado seja antagonista da religião, perseguidor da religião e dos religiosos. Esse é o Estado ateu. Definitivamente, o Estado laico não é isso. Não é essa a proposição do Estado laico. Ok? Então, o Estado laico, ao contrário, ele protege o direito religioso, ele preserva as autonomias das religiões, né, dos religiosos, o direito de instituir templos, de realizar procissões, festas, ensinar a religião em institutos educativos, mas faz uma separação entre a formulação do Código de Leis e a perspectiva das confissões religiosas. Ou seja, a religião tem sua opinião sobre as coisas, a Constituição tem a sua opinião sobre as coisas, e isso não deve ser visto como uma coisa só. Não é? Então, um exemplo muito claro: uma religião pode considerar que a união civil entre pessoas do mesmo sexo seja errada. O Estado pode considerar que seja correto. Isso significa dizer que as religiões podem continuar não realizando o ritual religioso do matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, elas têm o direito de achar que isso não cabe, e o Estado pode sim garantir o direito a um documento de união civil a estas pessoas. Então aqui nós temos um exemplo claro, não é verdade? Uma religião pode considerar, por exemplo, que a consumo, por exemplo, de bebidas alcoólicas seja contrário à vontade de Deus. Isso não significa dizer que o Estado tenha que impor a proibição das bebidas alcoólicas. Não é verdade? Da mesma forma, alguma religião pode considerar que a alimentação de alimentos de origem animal seja contrário ao melhor. Ainda assim, o Estado não será, por isso, obrigado a proibir o a produção de alimentos de origem animal. Se em algum momento essas coisas são conciliadas, ok. Mas o ponto aqui é definir que o Estado não será orientado pela religião. E as pessoas têm os seus princípios religiosos, podem aplicar nas suas vidas particulares, sem que o Estado tenha que legitimar isso. Você pode ser vegetariano, você pode não beber bebidas alcoólicas, porque a sua religião assim determina como melhor para você. E você quer seguir isso, você segue. Perfeito. O Estado não tem nada a ver com isso. Mas também o Estado não está submetido aos princípios desta ou daquela de nenhuma religião. Ok? Muito bem. Considerando isso, o ensino de religião pode existir no Estado laico, nas escolas públicas, nas escolas financiadas, sustentadas pelo Estado? Ao meu entendimento, o ensino confessional de um catecismo, seja qual for a igreja, seja qual for a religião, não pode acontecer dentro das escolas do Estado, dentro de um Estado laico. Agora,
nas escolas públicas, em um Estado laico, pode e, ao meu entendimento, deve existir o ensino comparado de religião. Isso significa o quê? Apresentar os fundamentos das maiores religiões do mundo, isso significa dizer aquelas mais abrangentes, universais, e das religiões que são um fenômeno religioso importante dentro daquele país. Né? No caso do Brasil, por exemplo, o Espiritismo, de Allan Kardec, a Umbanda, o Candomblé, as religiões de matriz africana, não é? O próprio Santo Daime, em certo sentido. São religiões aqui, fenômenos locais aqui, significativos dentro do contexto brasileiro. Além disso, você tem, evidentemente, o catolicismo romano, o protestantismo, as igrejas evangélicas. Você tem importantes expressões das religiões orientais, dos budismos, das várias escolas hindus. Não é? Você tem a expressão do judaísmo, importante, culturalmente importante, ainda que muito pouco numeroso. O próprio Islã. E, de modo geral, pontos, acenos para considerações de outras religiões mundialmente importantes que aqui não são significativos, como, por exemplo, é o caso do sikhismo, o caso do jainismo, o caso do antigo zoroastrismo, as religiões dos indígenas, não é? A cultura religiosa dos indígenas, a cultura de outros povos, enfim, isso transmitido como ensino comparado, não no sentido de comparar as religiões e dizer essa é melhor do que aquela, essa é superior do que aquela, mas sim no sentido de fazer conhecer os pontos fundamentais, apresentado mesmo pela ortodoxia dessas religiões, e fazer verter para os jovens alunos o tesouro maravilhoso das religiões, não é? Sendo que os alunos sejam incentivados a estudar, contextualizar, comparar e nisso se enriquecer muito com o conhecimento das religiões, que está envolvido em tudo, na cultura do mundo, na cultura das sociedades, na política, no desenvolvimento dos valores. Religião é coisa de ser humano, né? Então, faz parte. Nós devemos, sim, estudar a religião de um ponto de vista respeitoso, científico, universalista, não confessional. Que não fira, de modo nenhum, a sensibilidade das pessoas que podem ter o seu ensino confessional lá na sua igreja, na escola dominical. Ou na escola da mesquita, na escola do templo budista, enfim, seja lá como for, do centro espírita, não é? Do terreiro. Todo mundo tem esse direito. Pode ser que os pais, por exemplo, dos alunos sejam de conformação agnóstica, ateísta, materialista, mas ainda assim eles devem compreender a riqueza do ensinamento filosófico, cultural das religiões. Então, acho sim que tem todo espaço para existir um ensino robusto, luminoso do tema espiritualidade e religião nas escolas e no Estado laico. O que não deve existir é catequese católica, catequese evangélica, catequese muçulmana, catequese hindu, catequese vedantista, catequese candomblessista, catequese seja lá do que for. E nem catequese ateísta. Ok? Catequese ateísta pode parecer estranho, mas é um ponto de vista também a respeito desse tema muito enviesado. Então, conhecer o ponto de vista das filosofias religiosas e da religião ao longo do tempo é muito importante. Até para se entender outras coisas do ponto de vista do pensamento humano. Ok? Terceira questão de hoje. Não, terceira não, segunda. Segunda questão. Existe algum filme sobre a vida de Jesus que seja bem feito, fiel ao Evangelho? Bom, filmes sobre a vida de Cristo existem muitos, né, inúmeros ao longo do tempo. Bem feito, existem muitos, né, filmes muito bem produzidos, muito caros, superproduções. Fiel ao Evangelho aí já é uma outra questão, né? Até porque assim, você tem 4 evangelhos canônicos, fora os outros tantos evangelhos que não foram reconhecidos pela Igreja. Mas dentro desses evangelhos canônicos, né, você tem os 3 primeiros, né, de Marcos, de Lucas e de Mateus, chamados sinóticos, né, os evangelhos que
mais ou menos mostram as mesmas coisas, mas é mais ou menos. Eles têm suas variantes e contradições entre eles. Você tem o Evangelho de João, que é bem distinto, né, desses três primeiros evangelhos. E então, para você, por exemplo, fazer um filme sobre a vida de Cristo, o que de modo geral se faz é um pupurri desses evangelhos, pegando um aqui, um ali, coisinhas ali. Você escolhe isso e elabora um roteiro, faz uma dramaturgia em cima daquilo ali, que muitas vezes conta com licenças poéticas. Às vezes nada muito grave, às vezes coisas bastante complicadas no que diz respeito a alcançar esta maior correção. Então, assim, eu lembro, por exemplo, do filme Rei dos Reis, filme que eu, assim, muito tem uma lembrança, né, uma memória afetiva maravilhosa dele. Filme da minha infância, que eu assistia sempre. É um filme muito bonito, sobretudo por causa da sua trilha sonora, por causa da dublagem maravilhosa aqui do Brasil, né, que imprime, né, um carisma, né, a voz do Cristo, né. Era o mesmo um dublador que fez muitas dublagens, já faleceu há pouco tempo. Era um dublador maravilhoso que no Brasil ele fez tanta coisa. Ele fez a voz do Messala no Ben-Hur, ele fazia a voz do Lion dos Thundercats. Fez inúmeros, inúmeros, né? Fazia a voz do Bruce Willis nos filmes do Bruce Willis. E ele fazia a voz do Cristo, por exemplo. Então, assim, imprimia um carisma, né? Incrível. Então, eu lembro aquela voz dizendo as bem-aventuranças, com a figura do ator ali, que tem aquela cara de iconografia, né? Dos anos 40. É aquele Jesus criticável, né? O Jesus branco, louro, de olhos azuis, mas assim, o filme tem um apego, né, afetivo, né? Uma coisa devocional. Mas é cheio de equívocos, cheio de erros. Eu lembro a primeira cena, né, que Jesus encontra Pedro no filme, muito engraçado. Jesus olha para Pedro e diz: Tu és Pedro, a pedra a qual edificarei minha igreja. Nada mais distorcido, né? Como isso está no Evangelho. Que é um diálogo ali entre os discípulos, qual Jesus pergunta, né, o que eles pensam dele. Então Pedro revela, né, que vê Jesus como filho de Deus vivo. Aí Jesus diz que aquilo vem do alto e diz que aquela fé é a rocha na qual se estabelece a igreja. E depois há uma conversa e Jesus dá um esbrega em Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque isso pensa com a mente dos homens e não com a mente de Deus. Toda essa complexidade foi destruída para uma organização de uma história mais simplificadora, uma história para a Semana Santa, digamos assim. Então é claro que isso perde bastante esse aspecto aqui, né? Fiel ao Evangelho. Não, aqui não. Eu lembro também nesse mesmo filme, né? Eles apresentam Herodes o filho, né? Rei Herodes. E eles falam assim: ah, Herodes, um árabe. Querendo dizer que ele não era judeu, assim. Né? Então, assim, o filme tem toda uma conotação, né? Então, muitos filmes têm isso, né? Uma impressão, querendo levar as coisas para um lado, né? Então, muita influência, por exemplo, do pensamento, né, católico, por exemplo, a respeito da autoridade de Pedro, da igreja. Uma ênfase muito grande, assim, em elevar a figura de Maria, né? Como uma forma... Isso demonstra, né, um certo viés de licenças, né? Tem uma cena, por exemplo, desse filme Rei dos Reis, que é o mais incorreto, mais impreciso de todos, que eles cometem aquela imprecisão, né, horrível de transformar a mulher adúltera em Maria Madalena. Não é a mesma pessoa, não é? E esse mal entendido se estabeleceu justamente por causa dessa força, né, desses filmes na cultura popular. Maria Madalena virou sinônimo da mulher adúltera, prostituta. Ela não foi prostituta, ela não foi adúltera, não. O registro do Evangelho não diz isso sobre ela. Ela teve lá muitos demônios e ela foi, digamos assim, exorcizada e se tornou devota. Ela não é esta mulher do adultério e não é prostituta. Mas as pessoas têm esse ponto de vista. E esse filme ajuda a reforçar. Então tem uma cena que Maria Madalena vai entrar na casa para visitar Jesus, Jesus não está lá, então ela tem uma conversa com Maria, uma conversa muito amorosa, muito carinhosa, e Maria fala com ela, filha, blá blá blá. Aquilo é um encaminhamento da imaginação feito para emoldurar uma figura de Maria como intercessora. E ela diz isso, interceder, tal. Um ponto de vista católico, um ponto de vista inventado para fazer aquilo incutir na mente das pessoas. Então, assim, fiel ao Evangelho não é.
Mas é um filme bonito? É um filme bonito. Entende? Mas fiel ao Evangelho não é. Então você tem, por exemplo, o Jesus de Nazaré, que na minha infância, né, eu lembro, era apresentado assim em capítulos, que é um filme muito longo, tem quase 5 horas de filme. Então eles apresentavam na Semana Santa, né, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É um filme muito bem produzido, um elenco assim estelar, né, aquela figura do Robert Powell ali muito carismática, né, para muitas pessoas quase que uma representação em carne do Cristo, né. As pessoas rezam para fotografias do Robert Powell, ok? É... Mas é um filme também cheio de imprecisões, cheio de ajeitos. Tem um diálogo de Jesus, por exemplo, com Barrabás, que tiraram daquilo, talvez dos apócrifos, ou talvez da necessidade de contextualizar as coisas. Então, existe assim, né, arranjo já. Vamos explicar por que Judas traiu. Ah, porque Judas estava relacionado aos zelotes. Ah, porque isso, por aquilo. Então, assim, há inclinações, há maneiras de representação que levam as coisas para um ponto de vista do objetivo daquele viés ali. Então, considerando todos esses filmes, assim, eu não vou falar aqui agora do A Paixão de Cristo segundo Mel Gibson, porque tem uma outra questão aqui logo depois que vai tratar disso. Eu vou falar especificamente desse filme. Mas, por exemplo, né, você tem um filme que eu gosto bastante, que talvez seja o mais correto nesse sentido, né, de ser fiel ao Evangelho. Embora ele escolha um Evangelho, ele escolheu o Evangelho de João e disse: vou fazer um filme sobre o Evangelho de João. Que é justamente isso, o Evangelho segundo João, filme dos anos 2000. Ele tem como Jesus, o protagonista do filme, é um ator, não sei se é britânico ou australiano, que se tornou conhecido pela série Lost. Quem viu a série vai lembrar dele. É um filme que ele é literal descrição do Evangelho de João. Então usa muito o recurso do narrador, né, que é o próprio evangelista, e ele descreve tudo de acordo ao texto. Então é um filme mais correto, mais fiel nesse sentido, né? Como é o Evangelho de João, o Evangelho de João, por exemplo, não tem a natividade. Então começa logo do batismo de Jesus. Que é curioso, né? João, o Evangelho de João, João é aquele discípulo amado que teria ficado guardando a Virgem Maria, a mãe de Jesus, Maria. E é esse evangelho que não tem, ali no Evangelho de Marcos, que não tem natividade. Não é engraçado que aquele homem que tenha guardado Maria não tenha feito nenhum registro sobre a natividade? Que não demonstra nenhuma proximidade com Maria? Ou seja, que demonstra que aquela primeira comunidade de cristãos não tinha a menor ideia do culto que se faria à figura de Maria posteriormente. Ok? E, inclusive, a história da natividade parecia não ser conhecida ali por aquelas pessoas. Né? Esse é outro assunto. Então, esse Evangelho de João, que vocês encontram aqui no YouTube de graça inteiro, eu acho que é esse filme que você possa dizer assim, mais fiel ao registro do Evangelho, ainda que seja de um Evangelho só. Né? É isso. Ok? É o filme que eu indicaria nesse sentido, ser um filme mais retamente relacionado ao Evangelho. Não é uma super produção, mas é um filme legal. Terceira questão. Aí sim, sobre o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. As pessoas dizem que o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, foi apelativo, mesmo alguns chegam a falar de sadismo e antissemitismo. Como você vê isso? Não está nos evangelhos que Jesus sofreu e que foram os judeus que o levaram para a crucificação? Pois bem, como eu disse anteriormente, não é, a respeito de filmes sobre Jesus, eles são sempre escolhas, não é? E tem sempre um viés, né? Caracterizando ali a maneira como você forma as cenas, como você escolhe as coisas. Fora as muitas licenças poéticas, né? Nesse filme, por exemplo, né, A Paixão de Cristo tem uma famosa licença, né? Mostra assim Jesus explicando para Maria como vai ficar uma mesa que ele, né, sendo marceneiro, havia feito e coloca ela sentada ali para experimentar e dá um beijo nela e brinca com ela na água. Coisas que não estão presentes nos evangelhos, que poderiam perfeitamente ter acontecido, claro, mas que são colocadas ali em virtude do viés extremamente católico do filme do Mel Gibson. O Mel Gibson é um sujeito
católico, eu acho que sede vacantista, com ideias muito arraigadas a um ponto de vista extremamente conservador e tradicional católico. E o filme carrega muito, sim, de um pensamento antigo católico de antissemitismo muito forte, de entender que os judeus são os assassinos de Cristo. E os judeus, como religião, são uma eterna resistência a Jesus e à igreja, sobretudo a igreja católica. Então o filme carrega nisso, carrega poderosamente nisso. Tenta levar a coisa para esse lado. Então nisso eu acho que o antissemitismo aqui é muito claro, não porque o evangelho não seja também condenador dos judeus. O evangelho de João, por exemplo, ele enfatiza muito isso. No filme, né, o evangelho segundo João, o início do filme é um aviso dizendo justamente disso. Os evangelhos foram concebidos décadas depois da morte de Jesus e tudo mais. O evangelho de João foi concebido num momento de grande antagonismo entre as comunidades cristãs nascentes e a sinagoga. Então, assim, isso é preciso ser ressaltado. Existe, de fato, ali um desejo de imprimir a ideia de que os judeus são inimigos dos cristãos, sendo que os judeus são o nascedouro do próprio cristianismo e Jesus e seus discípulos eram todos judeus. Então, assim, isso é uma transformação ao longo do tempo da comunidade dos cristãos, que deixa de ser uma comunidade de judeus que louvavam Jesus e passa a ser uma comunidade à parte. O filme do Mel Gibson toma partido desta tendência, aumenta isso, e aí entra a questão que as pessoas falam de sadismo, de apelação, que é a maneira como ele descreve em riqueza de detalhes, mas aqui em uma elaboração de detalhes não descritos sobre os sofrimentos corporais de Jesus. É evidentemente que Jesus sofreu horrores, foi torturado, foi massacrado, mas o aprofundamento desse massacre é feito com uma riqueza, com um requinte de detalhes para chocar as pessoas e para impactar as pessoas com dois aspectos aqui relacionados a essa filosofia do Mel Gibson. Primeiro, a culpa dos judeus, ou seja, imprimir um sentimento de ódio aos judeus, que fizeram aquela maldade contra o nosso Senhor, e um sentimento de culpa muito católico aos cristãos que dizem assim, você está comendo aí o seu hambúrguer, você está aí fazendo sexo, você está aí planejando uma viagem, enquanto o seu Salvador sofreu isso aqui para que você tivesse a vida eterna. Então sofra também. Se martirize. Então tem toda essa questão. Então o filme ele traz esse catolicismo antigo. Aí alguém vai dizer assim, mas tudo isso está no Evangelho. Não, senhor. Isso é uma interpretação do que está no Evangelho com estas ênfases, ao meu ver, sim, distorcidas e um pouco doentias. Então, eu considero, sim, correta essas críticas que são feitas ao filme A Paixão de Cristo segundo conforme Mel Gibson, e acho que elas fazem parte, inclusive, de toda essa transformação de mentalidade conservadora, reacionária, fanatizada, que tomou conta, sobretudo, do Ocidente a partir ali de meados dos anos 2000, embora o filme não seja exatamente dessa época, mas ele está ali como uma semente para essas ideias que temos aí hoje. Ok? Muito bem. Terceira questão de hoje. Você pode dizer... não, perdão. Vejo você dizer que o cristianismo tem pouco a ver com Jesus, que ele nunca desejou criar uma outra religião, igreja. Mas se é assim, e tudo o que sabemos com Jesus é pelo sucesso do cristianismo, é possível dizer que Jesus fracassou? Pois ele morreu e nem conseguiu imprimir uma tradição? Bom, interessante. Jesus fracassou porque o que temos em nome dele não tem nada a ver com ele? É essa a questão. Bom, ao meu entendimento, não. Jesus não fracassou. E muito sobre o que conhecemos de sua vida, não é? Sobre seus ensinamentos, o evangelho que chega até nós,
ele é hoje, né? Mais de 2000 anos depois da existência do homem Jesus no mundo. E ao longo desse tempo todo, foi o alimento para muitas vidas que realizaram Deus. Muitas vidas que realizaram Deus. Encontraram a base para esta realização de Deus nos ensinamentos do Evangelho e na identificação do ideal escolhido como o Senhor Jesus de Nazaré. Ao longo dos séculos, pessoas viram Jesus, tiveram um encontro com ele, sentiram a presença dele no seu coração. E isso chegou até nós. E ainda chega. Ainda podemos sentir a força do Senhor Jesus em nossas vidas. E foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele veio. É para isso que todo o Avatar vem. É para isso que Sri Ramakrishna veio. É para isso que o Senhor Buda veio. Não é? Para que as pessoas pudessem transformar as suas vidas. O que acontece às vezes em ondas. Não é? Agora, a instituição igreja, o cristianismo institucional, a concepção de fé cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, essas coisas todas, isso, sacramentos, sacerdócio, essas coisas não têm a ver com aquilo que Jesus ensinou. Às vezes elas são muito antagônicas até aquilo que Jesus ensinou, às vezes menos. Porque Jesus estava inserido ali dentro de uma religião. Ele era judeu. Ele ia ao templo, ele olhava as festas, ele participava das coisas. Ok, ele só não queria fanatismo em relação àquelas coisas materiais, exteriores, e dizia: o importante mesmo é dentro do coração. O importante mesmo é o que você faz no segredo. O importante mesmo é ser misericordioso, compassivo. Como você quer que Deus seja com você, seja com o teu próximo. Essa é a verdadeira religião. Tem uma parte externa aí que você pode fazer, não tem problema. Desde que não macule essa. Esse é o ensinamento de Jesus. Ele transmitiu isso. Muitas pessoas ao longo do tempo entenderam, muitas pessoas viveram, muitas pessoas vivem. Ele fracassou? Não. Porque o seu nome é conhecido através do cristianismo. Isso não significa fracasso, porque ele não veio modificar o mundo. Ele veio modificar o mundo interior daqueles que acolheram sua mensagem. Perdão. E é assim com todo ser dessa magnitude. De tempos em tempos surge um ser desse que ilumina, vivifica, planta a semente da árvore da vida no mundo. E os frutos são colhidos de modos muito diversos. Então Jesus não fracassou, porque o cristianismo é uma coisa diferente dele, ao meu entendimento. Ok? Muito bem. Bom, meus amigos, são 28 minutos. Eu acho que por hoje já está bom, né? Reunimos aqui questões, fecho temático aqui, sobretudo em relação a esses filmes e tudo mais. E eu vou deixar aqui outras questões, tem muita questão ainda, para os próximos vídeos. Eu acho que aqui já está razoável, 28 minutos. Tá bom? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.